Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, sou Rio Fagundes, 25 de outubro de 2019, aniversário do canal hoje, tá? Um ano, belezinha? E também link na descrição do vídeo, curte culinária, dá um pulinho lá no canal Delícias da Angélica. E você que gosta do canal, quer dar uma força, também ajuda aí, tem na descrição. Pessoal, é o seguinte, quando você pensa que o camarada não pode descer mais, você descobre que ele consegue descer mais. Delegado Valdir se afunda mais ainda na dor de cotovelo, na tentativa de justificar o injustificável, ou melhor, na tentativa de limpar o M que fez. Olha só, gente, se liga aqui. Antes, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e aperta aí o sininho das notificações. Olha só. Ex-líder do PSL, delegado Valdir, quer Sérgio Moro candidato em 2022. É isso que você ouviu. Ele achou pouco trair o Bolsonaro, aí agora quer Moro como candidato. Agora eu pergunto pra vocês, depois do que Moro viu o Valdir fazer com o Bolsonaro, vocês acham que Sérgio Moro entraria nessa roubada? Olha só. O confronto que vem travando contra o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e apoiadores levou o deputado delegado Valdir, PSL, recentemente deposto da liderança do partido governista, a antecipar qual candidato apoiar na próxima eleição presidencial. Sou Sérgio Moro 2022. Vou anunciar nas minhas redes sociais, diz ele, coitado do Moro. Perdeu, Moro, pelo amor... Não, oh, meu, esse cara não gosta do Sérgio Moro mesmo, gente. Porque, vou dizer uma coisa, vincular o nome dele ao nome do Sérgio Moro vai manchar a imagem do nosso ministro, pô. Não, é inacreditável. Esses caras querem detonar o Bolsonaro, aí não acharam pouco, agora querem detonar o Sérgio Moro, gente. Na boa, pergunto pra vocês. Vocês querem votar em Sérgio Moro apoiado pelo delegado Valdir, que acabou de pilantrar uma das maiores traições contra o presidente da República? Mas vocês acharam que a desgraça pouca acabou aqui? Não, desgraça pouca é bobagem. Se liga! A afirmação feita ontem pelo ministro da Justiça de que não pretende concorrer e que vai escrever no túmulo a frase "não fui candidato", não é suficiente para fazer Valdir desistir da ideia. Quer dizer, o cara vai lá e diz, olha, eu não quero ser candidato, vou escrever no meu túmulo, não fui candidato, não vai... Mas o Valdir ainda acha pouco disso. Não, mas o cara... Vamos lá. O bichinho da eleição vai morder ele, acredita. Segundo o deputado, foi justamente... Ó, gente, agora presta atenção nessa parte aqui, aonde entra a hipocrisia dos caras. Eu vou ler. Segundo o deputado, foi justamente o afastamento do combate à corrupção, que é a principal bandeira de Moro, que o levou a criticar o governo. Somos favoráveis à CPI da Lava Toga, pela autonomia da Receita Federal, votamos por COAF com Moro, pelo fortalecimento da Receita Federal. Agora, o governo que eu elegi está se desviando do combate à corrupção, acusa o ex-líder do PSL. Vamos... Aí, ó, Bolsonaro se aliou ao Toffoli para livrar a cara do filho. Se toda a imprensa está mostrando isso, não tenho, preste atenção, como tapar o sol com a peneira. Não tenho como defender o indefensável. Vamos lá, gente, eu vou parar aqui um pouquinho a matéria e vou ter que falar sobre isso aqui. Primeiro, a primeira parte. Eles falam que eles dizem que o governo se afastou do combate a corrupção, certo? Bom, vamos esclarecer aqui a mentira e a hipocrisia dele. O pacote anticrime está aonde? Desde março ou abril? Responde pra mim. Aonde? Na Câmara. Pergunta, se está na Câmara, está na responsabilidade de quem fazer o pacote anticrime passar e depois ter validade através do sancionamento do presidente, dos deputados. Aí ele diz que o combate à corrupção, o governo se afastou. Detalhe, gente, o governo já fez a parte dele, encaminhou o pacote anticrime para lá. Eles é que estão abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos para novembro já, vamos lá. Eles é que estão há 7 meses com o projeto lá parado, nem botam para frente,
nem fazem nada. E o pior de tudo, estão depenando o pacote anticrime do Moro. Aí o camarada vem dizer que o governo é quem se afastou. Cara, o governo em tempo recorde mandou o projeto para lá. Eles é quem estão segurando esse negócio lá a tempo. Aí ele vem falar da questão da receita, do COAF, blá, 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 blá. Beleza? Tudo bem, vamos lá. Ele fala que o Bolsonaro se aliou ao Toffoli. Se aliou aonde, cara pálida? Para vocês verem como eles usam, ó, ele tá usando agora a mesma tática da esquerda. Se você pegar, e ele sabe disso melhor do que ninguém, porque ele mesmo chegou a fazer críticas disso daí. Agora já não quer dizer, o que ele falou antes então era mentira. Ele mesmo chegou a criticar essa questão de quererem aliar o Bolsonaro ao Toffoli numa ação do Toffoli que ele aproveitou o momento para matar duas tacadas num coelho só. O Flávio Bolsonaro não pediu para suspender nada de COAF. Ele pediu a investigação irregular do MPF, que inclusive no processo eu vi. Não foi que eu li assim numa matéria, eu vi o processo, eu entrei e vi. O próprio MPF reconhece a ilicitude da investigação no determinado parâmetro, que foi o que o Flávio pediu para ser suspenso. O Toffoli foi lá e usou essa prerrogativa e suspendeu tudo. Não só a do Flávio, mas... Quer dizer, aí o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro foi lá e tirou o COAF, jogou lá para o Banco Central, tirando das mãos, preste atenção, isso aqui ele não fala, tirando das mãos do STF o poder de decidir se vai ou se não vai, colocando ele autônomo no Banco Central. Em outras palavras, se Bolsonaro quisesse proteger o filho, bastava deixar o COAF onde estava. Estaria sob a guarda do Dias Toffoli. Bolsonaro tirou o COAF de lá e colocou no Banco Central. Está fora da guarda do Dias Toffoli. Dias Toffoli não pode canetar mais proibindo o COAF. O COAF voltou a trabalhar com liberdade, incluindo as questões do filho dele. Mas isso o Valdir não fala para você. Aí ele fala, deixa eu ver, a cara do filho. Como tapar o sol da... Aqui, outro ponto, olha só. Se toda a imprensa está mostrando isso, não tenho como tapar o sol com a peneira. Não tenho como defender o indefensável. Olha só que interessante. Há dias atrás a imprensa era fake news, a imprensa era mentirosa, a imprensa... Agora ele já está apoiando a imprensa. Vocês prestaram atenção que eles estão tudo fazendo igualzinho? O Frota meteu sarrafo lá no PSDB. Lembram? Covil de ladrão e por aí vai. Aonde é que o Frota está hoje? No partido dos Covis do ladrão. Joyce Acelma metiu o sarrafo na questão das fake news, dizendo que a esquerda e não sei o que, papapá. Agora, quem é que está acusando o Bolsonaro de milícia digital? A própria Joyce Acelma. Inclusive, já abriu o impeachment. Ela mesma que chegou a criticar as ações do PT em tentar derrubar o governo. Hoje está praticando a mesma coisa. O nosso querido Valdir agora, que defende o Sérgio Moro como presidente da República, que outrora defendeu o Bolsonaro na questão do Toffoli, agora passa a acusar o Bolsonaro de alinhamento e ainda por cima passou a defender as mídias que antes ele dizia que eram fake news. A pergunta é, quem é fake news nessa história? A mídia ou o próprio Valdir? Como é que eu posso confiar num cara que dizia uma coisa há um mês atrás e agora, porque está com dor de cotovelo, foi pego na trairagem, aí agora já muda de lá. Continuando. Deixa eu ver. Olha só, gente, a petulância do cara aqui, ó. Ele voltou a dizer que não deve a Bolsonaro a sua eleição. Ele é que deve, pra mim, muita coisa. Não, gente. Cara, é inacreditável a petulância do cara. Tive 274 mil votos em 2014 e 274 mil votos agora. Perdi os 200 votos porque as mulheres... Olha lá, você que é mulher, você entrou no jogo dele, você faz parte agora da jogada dele, ó. Porque as mulheres... Preste atenção. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde foi que eu parei? Ah, aqui. Perdi os 200 votos porque as mulheres não queriam votar em Bolsonaro e meu eleitorado é 70% feminino. Quem ele teria em Goiás? Ele não teria ninguém em Goiás. Eu ajudei ele, não o contrário. Gente, na boa, pelo amor de Deus.
Cara, é inacreditável. Não, é inacreditável a arrogância desse cara. Delegado Valdir dizendo que foi ele quem ajudou o Bolsonaro. Quem era o PSL antes de Bolsonaro? Para ser sincero a vocês, eu nunca tinha ouvido falar em Delegado Valdir antes de Bolsonaro. Se tinha ouvido, nem me lembrava quem era. Eu só vim ter noção de quem era esse cara de verdade depois do Bolsonaro. E ele dizer que ele é quem ajudou o presidente, não o contrário, é uma vergonha. Ó, ele precisou sair nas ruas para fazer campanha. O presidente estava internado num hospital. Aí eu pergunto para vocês, se foi ele quem ajudou o Bolsonaro, como é que as pessoas saíam às ruas sozinhas? Porque aqui onde eu moro, em vários outros estados, enquanto o Bolsonaro estava acamado, todo mundo se organizava por conta própria e saía às ruas. E eu não lembro da influência do Valdir nessa história. Eu lembro do próprio povo, desde 2013, 2014, pedindo para Bolsonaro se candidatar à presidência da República. Eu não lembro do delegado Valdir envolvido nisso daí, não. Bom, mas deixa ele sonhar, que sonhar é de graça. Sobre a revelação de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, continua atuando na intermediação de contratação de funcionários para gabinetes de políticos, agora, no Congresso, como revelou reportagem de O Globo, Valdir diz que o cara que está acostumado com essas tretas não para, mas ressalta que fala apenas como suposição. Eu acho que ele conhece bem esse sentimento, né? Afinal de contas, um cara que está acostumado com a política, né? Fundo partidário, um cara que está acostumado com a trairagem, não para. Tá aí a explicação por que ele praticou o que ele praticou esses últimos dias, né? Era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí, voltando ali rapidinho, gente, que agora eu me lembrei, ele fala que o Bolsonaro se afastou da questão do combate à corrupção. Aí eu me pergunto, o presidente declarou transparência, pediu transparência nas contas do PSL. Não foi? Vocês lembram disso, né? Para mostrar para o povo brasileiro o que está sendo feito com o dinheiro público dentro do partido. Quem foi um dos que reclamou essa atitude do presidente? Delegado Valdir. Aí eu não entendi agora de novo. Se o presidente está se afastando ao combate à corrupção e pede transparência, e o cara não quer transparência, quem é, afinal de contas, que está com problema de corrupção? Eu fiquei meio confuso. Ele disse que o presidente está se afastando desses ideais. Mas ele é um dos caras que defende a manutenção do fundo partidário. Inclusive fez briga esses dias por conta disso. Não quer a transparência junto com o Bivar. Mas diz que é o governo quem se afasta do combate à corrupção. E o pacote anticrime lá parado na mão deles. A matéria leva a essa dedução. O cara está operacionalizando ainda. Só transferiu da Assembleia para a Câmara Federal. Pelo que ele falou no áudio, conhece bem o gabinete do senador. Olha, o gabinete está sempre cheio. Tem um monte de deputado, de senador, tem tantos cargos. Estavam dizendo que o Queiroz estava doente, mas falou dos vintinhos, ele sarou rapidinho. Aí encerra a matéria. Vocês veem como eles mudaram a tática? Eles pegaram tudo aquilo que a esquerda vivia acusando o Bolsonaro e que eles fingiam defender. Agora eles mesmos estão usando as mesmas táticas, os mesmos discursos, as mesmas acusações que outrora eles defenderam. Aí, gente, é por isso que eu falo de mim. É por isso que eu não acredito em uma vírgula do que esse camarada fala. Porque quando ele vem criticar essas coisas aqui, nós temos duas possibilidades. Ou ele era conivente com o erro, presta atenção, porque se realmente existia tudo isso, e ele sabia, então ele fazia parte. Ou ele é um mentiroso de mão cheia. E para ser sincero a vocês, eu prefiro ficar com a parte do mentiroso, dada à vista tamanha revolta deles depois que Bolsonaro pediu transparência do fundo partidário e depois que Bolsonaro também vetou o aumento automático do fundo partidário, né? Porque o PSL votou por esse aumento automático. Preste atenção nisso. O PSL, deputados do PSL votaram, né, pelo aumento do automático do fundo partidário, do meu dinheiro, do teu dinheiro.
O presidente foi lá e vetou e pediu transparência. Foi só o que ele pediu. Gente, vamos dar transparência para o que é feito com o dinheiro do público no fundo partidário, lá no PSL. E aí, meu irmão, de lá para cá a casa caiu para cima do presidente. É Joyce pedindo impeachment. É o Bivar destituindo um monte de gente. Aí depois dizem assim, não, porque o Bolsonaro tá usando a mídia digital para retalhar os opositores. Agora, quando você vai olhar as ações, só tem ações dos bivaristas para afastar apoiadores do Bolsonaro, para expulsar apoiadores do Bolsonaro, para tirar lideranças de apoiadores do Bolsonaro. Você não vê uma ação do Bolsonaro contra o PSL, a não ser a da questão da gravação do Valdir, que meteu o bedelho lá e começou a dizer que não, porque eu tenho uma gravação, porque eu vou implodir o governo, porque não sei o que, deu uma de machão. Aí no outro dia tava cantando igual um canarinho, ai meu Deus do céu, não, um pianinho, ai porque não sei o que, foi um momento, o Bolsonaro foi lá e acionou a AGU. Se o senhor tem, prove, mostre, que até eu quero ver. Eu pergunto pra vocês, um presidente que tem um rabo preso, teria coragem de fazer isso? Um presidente que é alinhado com a pilantrofia, teria coragem de acionar a AGU para obrigar o cara a provar a acusação e a ameaça que fez? Gente, se ele tivesse o rabo preso, como diz aí muitos, ele teria ficado pianinho. Pode prestar atenção, como o cara ali é mentiroso, que o Bolsonaro foi lá, não, eu quero que ele prove agora, quem quer que ele prove sou eu. Foi lá e acionou a AGU. Um processo contra o Valdir. Depois ele veio com aquela conversinha fiada, não, porque... Quer dizer, se o cara tivesse alguma coisa contra o presidente, gente, ele teria ameaçado de novo. Ele teria colocado o presidente contra a parede, teria dito, não, aí o senhor venha que eu vou lhe mostrar, cadê que ele fez isso? Não, o homem baixou a bola na hora, sabe por quê? Porque é um pilantrófico de carteirinha, é um falso, é um traidor. Aí agora quer manchar a imagem do Sérgio Moro. Gente, na boa, vocês acham que o Sérgio Moro vai entrar numa roubada dessa? Ter um apoiador desse, que em nome de um fundo partidário traiu o governo? Aí vem com esse papinho, não, porque o governo se afastou. Não, queridão, o governo em tempo recorde mandou o pacote para vocês. O próprio PSL, quando o Bolsonaro fez o negócio lá do armamento, lembram? Né? Do porte de arma. Deputados do próprio PSL votaram contra. Aí eu pergunto, peraí, é o presidente que está se afastando do combate à corrupção, ou o presidente estava se afastando da trairagem dos deputados que se diziam, né, que se elegeram com a promessa de porte de arma, né, e outras cositas mais, e na hora H deram para trás? Ah não, porque nós fomos a favor disso. Gente, na boa, cortina de fumaça. Ninguém é trouxa não. Naquilo que não tinha impacto, mas que tinha, vamos dizer assim, uma certa imagem, né? Vamos dizer assim, eles votavam, mas naquilo que realmente tinha impacto, eles deram para trás. Eles deram para trás. Esses dias aí queriam ferrar o governo. Numa medida provisória, fizeram bagunça lá, deram uma de PT. Francisquini junto com a turma, deram uma de PT. Para segurar uma pauta. Aí depois dizem que é o presidente que se afasta, que é o governo que se afastou dos ideais. Não, quem se afastou dos ideais foi o próprio PSL. Bolsonaro se elegeu com a propaganda de quê? Honestidade, combate à corrupção. Aí de repente o cara vê o próprio partido envolvido em corrupção de laranjas. Olha só. Aí o que ele faz? Para dar o exemplo, pede transparência. Pergunta, o presidente do partido deu transparência? Não. Por quê, gente? Porque não compactua com os ideais do presidente da República. Porque o presidente da República defende as coisas que o brasileiro quer. Vocês pegam, por exemplo, a reclamação deles, numa matéria que eu trouxe ontem, né? Que o Bivar, o Justin Bivar, né? O Luciano Bivar, né? E expulsar os parlamentares porque disse que os parlamentares não tinham fidelidade partidária. Agora, quando você pega esses parlamentares que não têm fidelidade partidária e vai ver a razão da infidelidade, é que eles estavam defendendo aquilo que os eleitores pediram para eles defenderem. E eram
contrários às ideias do partido. Aí os caras fizeram o que os eleitores pediram e não o que o partido orientou. E aí, lógico, se tornaram infiéis ao partido. Porque para o partido do PSL, você tem que ser fiel ao partido, não ao eleitorado. Está se tornando um PDT, um PCdoB, um PSDB, um PDT que expulsou e o PSB que expulsou. E um PT que ameaçou. Então vejam como é. E outra, Bolsonaro desde sempre foi conhecido por nunca seguir a orientação do partido no sentido daquilo que ele entenderia que não era do agrado do povo. Aconteceu várias e várias vezes isso. Ele já tinha saído de um partido uma vez por conta de não compactuar com as práticas do partido. E o partido não aceitar que ele atendesse o eleitorado. Já aconteceu isso lá atrás. Né? E o PSL foi lá e correu atrás, bajulou, fez aquela coisa toda. Bom, para quê? Para ganhar espaço, para ganhar nome. Agora eles estão aí querendo manchar a imagem do presidente, com essa propagandazinha deles agora. E a ideia é, gente, sabe o quê? Virar o povo contra o presidente. Não vai conseguir, porque o PSL está manchado. O presidente não tem mancha de corrupção. O PSL tem, os laranjas. O Bolsonaro pediu transparência. O presidente, junto com a cúpula deles, não querem transparência. E aí eu pergunto para vocês, de que lado o povo vai ficar? Do presidente do partido, que os 3 filhos estão lá envolvidos no laranjal e não querem dar transparência, ou vocês vão ficar, ou o povo vai ficar do lado do presidente que pediu transparência para mostrar ao povo o que é feito com o dinheiro dele? Pensa aí, escreve no canal, no comentário. E eu fui. Valdir, vai sonhando, queridão.